Bora lá. Grego 2 e um pouquinho de hebraico aí, né? Bem, esse texto, obviamente, é para justificar o que nós estamos fazendo aqui, né? O Espírito de Profecia ele diz assim, ó, não poucos que estudam os clássicos ou outros ramos mais elevados do saber e que alcançam determinadas normas, fracassam finalmente porque negligenciam fazer o trabalho cabal em ramos comuns. Nunca obtiveram bom conhecimento da língua materna, necessitam voltar e começar a subir desde o primeiro degrau da escada. Então é óbvio que esta aula pode ser mais chata para vocês ou menos chata, de acordo com a sua compreensão da língua. Porque quanto menos você compreende, mais rebuscado fica, e aí fica chato, fica sem sabor. Eu diria para que você persistisse sentindo a chatice dessa aula. Por quê? Porque é assim, o troféu é para os perseverantes. É só aqueles que chegarem até o final, né? Quem perseverar até o fim é que há de ser salvo, né? Da mesma forma, aquele que perseverar nessa dificuldade, porque na realidade não é algo difícil. O ruim é eu pegar esse monte de coisas e querer condensar. Então, quando junta tudo numa aula só, é mais difícil, né? Se você agora pegar só as dicas aqui, depois começar a pegar uma gramática, dar uma olhadinha, uma folha por dia ali, você vai se desenvolver tranquilo, vai compreender e vai mandar ver, tá? Então a gente Igual eu precisa. tive, o Éder, Fala aí, Rose. eu tive bastante dificuldade, assim, para poder ler o grego, né? Ainda tô com dificuldade, porque eu peguei um caderno, comecei a escrever, porque eu sou muito visual, né? Eu peguei o caderno e comecei a fazer as letras para poder aprender o alfabeto, entendeu? Para poder ler, que nem a gente estava aprendendo na outra aula. Mas é complicadinho ainda. Tô tendo Aí, um pouco de dificuldade. é isso, assim, Rose, tá tendo um pouco de dificuldade? Só continua fazendo o que você tá fazendo. Só. Só isso. Só isso. O que diferencia, ó, gente, ó, é assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na faculdade, eu não fui o melhor aluno em grego e em hebraico. Eu não fui o melhor aluno. No entanto, em questões doutrinárias, tudo que é teologia sistemática, eu fui o melhor aluno da faculdade. O melhor aluno. Hoje mesmo, os meus colegas entram em contato comigo pedindo orientação de um assunto e outro. Agora, por que outros colegas que não tinham letras, às vezes nem tinham a mente tão inteligente assim, tal, foram até melhores no hebraico e no grego que o Ed? Simples. Eu sabia as regras de português e então dava para eu entender tranquilo como é que funcionava. Só que eu não tinha como estudar, cara. Tava dando aula ao mesmo tempo. Não tinha como estudar. Não tinha. Então eu via na sala de aula e era aquilo que eu ia levar para a vida. Aí os meus colegas faziam o quê? Tinham que fazer isso que você está fazendo. Aí os colegas pararam de jogar bola lá para ficar fazendo isso aí. Ou jogavam menos bola para ficar fazendo isso aí o dia inteiro. O que foi acontecendo? Esses colegas foram se desenvolvendo muito mais melhor que eu. Então entenda, nem depende de brilhantismo e inteligência, depende de perseverança em estudar. Só. E não precisa coisa de outro planeta, não. Todo dia você pegar um pouquinho, o negócio vai acumulando. Daqui a pouquinho, aquilo que estava complexo, para você é fácil, é mole. É isso. Vamos lá. Prossegue aí, obrigado pelo testemunho, Rose. E vamos lá aí para avançar aí nessa questão. Né? Então, é importante a gente conhecer primeiro a língua materna. Então, eu diria para vocês, para vocês aprender outro idioma, não, sem o conhecimento da língua materna, você vai ter dificuldade, tá?
Então, é bom que vocês aprendam regrinhas do português, adjetivo, substantivo, as classes gramaticais, como nós vimos aí semana passada, né? O que é um substantivo, o que é um artigo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, o que é numeral, o que é um verbo, o que é advérbio, o que é preposição, o que é conjunção, o que é interjeição, né? Nós vimos aí que substantivo é o nome de tudo que existe, o nome das coisas, o nome das palavras, o nome dos objetos, o nome das pessoas, o nome das ruas, o nome dos planetas, tudo isso é substantivo. Adjetivo é o que caracteriza um substantivo. Seja para bem, seja para mal. É um adjetivo. Artigo, ele é um definidor ou indefinidor de um substantivo. Né? Vamos dar exemplos aqui de substantivos. Weather, lua, carro, computador, é o nome das coisas. Adjetivo. Weather, bonito. Carro, veloz. Menina, inteligente. É o adjetivo, inteligente aí, né? Porque ele está qualificando weather, carro e menina. Artigo, ele define ou indefine o substantivo. Então, vamos lá. Marido é um substantivo, é o nome que se dá ao o homem, né? No casamento aí. Mas eu quero dizer que é o marido que eu sei. Por exemplo, o marido da Cristina é pastor. Então eu falo porque eu defini, é um marido que a gente sabe qual que é definido. Agora, se eu estivesse falando do marido daquela mulher do poço, se lembra? Ela teve 5 maridos. Aí eu falo assim, um marido dela. Então, assim, um marido dela, eu não estou definindo, é indefinido. Então, o artigo ele serve para isso. Ela tinha 5, então eu estou me referindo a um dela. Um marido dela veio aí. Mas qual? Um. Ela tinha 5, teve 5, né? Então, esse é a função aí do artigo. Pronome, ele substitui o nome ou indica posições. Como ele substitui o nome? Por exemplo, o Éder comeu o bolo. Aí eu tiro o Éder, que é o nome, e coloco ele. Ele comeu o bolo. Então, o pronome, esse no caso é pessoal do caso reto. Por exemplo, eu dou um presente para a Cristina. Desse marca a página aqui, para a Cristina. Dou um presente à Cristina. Então, eu posso substituir Cristina por um pronome oblíquo. T, por exemplo. Dou-te este presente. Esse T está substituindo a Cristina. Ele pode também indicar as coisas. Por exemplo, aqui eu tenho eu tenho um dicionário de grego, né? E aqui eu tenho 3 gramáticas, mais o Novo Testamento em grego. Aqui. Aí você não tem agora nenhuma gramática do grego. Eu estou indicando. Aquele, este, isso, são pronomes, eles estão sendo usados para indicar a posição das coisas das pessoas, né? Nós vimos também numeral, que serve para quantificar, quando você conta lá 1, 2, 3, 4, 5, ordenar, né? Primeiro, segundo, terceiro, ou fracionar tudo, né? Meio quilo, meia pizza, 1/3 que caiu do céu, é fracionar, né? Verbos são ações, né? Por exemplo, comer, beber, pensar. É estado, verbo é estado. Então, por exemplo, o verbo ser, parecer, continuar, permanecer. Como assim, verbo de estado? Por exemplo, eu sou professor. Veja, parado ou me mexendo, eu continuo sendo professor. O verbo parecer, por exemplo, que é um verbo de ligação também, né? Um verbo de estado. Eu digo assim, eu pareço meu pai. Então, veja, eu pareço meu pai. Então, não é uma ação, né? É um estado, aquilo que eu sou, né? Então, ser, estar, permanecer, continuar, são verbos de ligação, são verbos de estado. E tem verbo também que é a ação da natureza, tipo chover, ventar, trovejar, e assim vai.
A gente tem também o advérbio, que é aquele que qualifica o verbo, o advérbio ou adjetivo. Qualificando um verbo, por exemplo, correr é um verbo. Aí ele corre muito. Esse muito está qualificando o verbo. Está dando intensidade para ele. Ele qualifica um advérbio também. Quando eu digo assim, ó, muito bem. Muito, ele é um advérbio. E o bem também. Só que o bem está qualificando esse advérbio. Muito bem. Ele qualifica também um adjetivo, né? Ela é muito linda. Então, linda é um substantivo, é um adjetivo, e o advérbio, ele é o muito aí nesse caso, né? Preposição, ela liga termos uma expressão ou frase, né? Nós vimos lá a, ante, após, até, com, contra. As mais importantes é o a e o de, né? O a e o de são as importantes. A, de e o com. São as mais importantes, são as que mais aparecem aí, né? Com você, estava com você, suco de laranja, né? São as preposições mais importantes. Vou à feira, né? Esse a aí é craseado aí, porque tem uma preposição aí, né? No sentido de direção. Conjunção, ela relaciona orações, ideias ou elementos, né? Então, por exemplo, juntando orações, né? Deixa eu ver. Espero que venha logo. Então, espero é uma oração, que é um verbo, que a conjunção e venha logo outra oração aí. Então, elas são juntas por essa duas, né? Ele junta ideias? Eu falo assim, ora você é positivo, ora negativo. Então, tem aí as conjunções de dúvida. Tem aquela conjunção de condição, né? Condicional, né? Se você fizer isso, vai acontecer aquilo outro, né? Então, esse se aí, condicional. Então, são as conjunções aí que elas fazem esse trabalho aí interessante. E, por fim, que ele expressa emoções ou faz saudações, né? Expressa emoções, por exemplo, nossa, vixe, vixe Maria, né? Então, tá aí. E faz saudações. Oi, olá, tchau, né? Essas são as 10 classes gramaticais e é importante a gente saber cada uma delas, assim, pelo menos um pouquinho o que é cada um desses termos aí e saber reconhecer esses termos, né? Vamos lá. Agora a gente vai olhar aqui agora mais na questão de sintaxe, que não vimos semana passada, tá? Nós vamos começar com o objeto. O que é o objeto? O objeto é o complemento de um verbo de ação. Por exemplo, verbos de ação são esses aqui. Comeu, gostar. Então, vamos lá. Completem aí, para mim, o verbo comeu. Por exemplo, ele comeu. Completa para mim aí. Completa para mim. Ele comeu. Frango. Comeu frango. Frango é objeto direto, porque está complementando o verbo comer. Fala aí outra coisa aí para mim. Uma pizza. Comeu uma pizza. Uma pizza é objeto direto, porque está complementando o verbo. Então é isso. Objeto. Ele comeu demais. Demais, aí já não é objeto direto. Ele está intensificando o verbo e não complementando ele, entendeu? Uhum. Mas a gente vai chegar nessas questões aí. Mas entenda assim, ó. Comer é um verbo. E o objeto é o complemento desse verbo. O que ele comeu? Deu para entender? Ele comeu. Isso aí é objeto direto. Esse é objeto, quer dizer, é objeto. Eu não estou entrando no direto nem direto, que eu vou entrar na próxima agora, né? Verbo gostar. Ela gosta. Complementa aí para mim aí. De ler. De ler, objeto também. Porque está complementando o verbo.
E, na realidade, esse é um objeto indireto. A gente vai verificar o que é objeto indireto no próximo slide. Outra aí. Ela gosta... Tudo isso, gente? Viajar. Ela gosta... Ela gosta de viajar? Ela gosta de mim. Ela gosta de mim ou ela gosta de viajar? Ok? De viajar. Isso é objeto também. Você vai entender porque que eu insisti. Você vai entender porque eu entendi agora. Então, entenda. O objeto, ele é um complemento de um verbo de ação. Chamado de verbo nocional. Até aí, tudo bem? Vivos? Vamos lá. Próximo caso aqui agora. Aqui nesse aspecto, a Maria comeu o pão. O pão, se ele está complementando o verbo de ação, esse o pão, ele é um objeto. Ela gosta de suco. De suco está complementando o verbo gostar, então ele é um objeto. Só que o objeto ele tem direto e indireto. O objeto ele pode vir ou não acompanhado de preposição. As preposições estão aqui abaixo, aqui, ó, tá vendo? Ó? A, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas aqui são as principais. Tem um pouquinho mais ainda delas. Tem locuções também, prepositivas, mas enfim. Acontece que o complemento aqui, o objeto, ele pode vir com preposição ou não. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, comeu o pão. Ele não vem com preposição, porque o é artigo. Tá? O é artigo. Então, ele não vem com preposição. Quando não vem com preposição, chama-se objeto direto, porque ele não precisou de uma preposição que faz a ligação com o objeto. Então, objeto direto, ele vem sem preposição. Dá para entender aí? Se você não sabe quais as preposições, aí você olha embaixo para verificar ali quais são as preposições. Agora, se vier com preposição, é objeto indireto, porque precisou de uma preposição para ele se ligar ao verbo. Vamos lá dar uma olhada aqui agora. Ó. No mesmo exemplo que a gente tinha visto lá, o de suco. Gosta de suco. Então, o de é uma preposição, olha ele aqui, ó, de. É lógico que pode variar, né? Pode ser da, do, seria preposição mais artigo, preposição mais artigo feminino, mais artigo masculino, mais artigo indefinido, né? De, dum, duma. Então, esse aqui, ele veio com preposição. Quando vem com preposição, é um objeto indireto. Deu para entender o que é objeto direto e indireto? Quando você for no dicionário e você for olhar um verbo, você vai ver algumas letrinhas do lado dos verbos. Então, por exemplo, tem um verbo assim, comer. Ele vai colocar assim, ó, VTD. O que é VTD? É que ele é um verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto, ele pede como complemento um objeto direto. Ele não precisa de preposição. Agora, quando você vai para o gostar, você vai lá no dicionário, gostar. Você vai ver que ele vai colocar V, T, I. Verbo transitivo indireto. Ou seja, ele sempre vai pedir uma preposição. E tem verbo que pode até as duas coisas, viu? Mas não vamos confundir isso aí, não. Nós vamos, porque a ideia nossa não é se aprofundar exatamente agora, precisamente no português. Mas no grego. No grego não vai ter esse rolo. Ou o verbo é transitivo direto, ou ele é transitivo indireto. Então, ele não vai ter as duas coisas. Pode falar, Cristina? Não. Ah, tá. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Objeto direto e indireto é o acusativo
e o dativo no grego. Então, por exemplo, lá no grego, quando a gente for ver, vai ter uma palavrinha lá falando de partículas do acusativo. Esse acusativo é um outro nome que eles dão para o objeto direto. E o dativo é a palavra que eles dão para o objeto indireto. Compreende até o que Ellen White fala? Olha, você tem que primeiro ir na sua língua materna, porque se você não conhecer a sua língua materna, você vai ter dificuldade na outra. Porque lá eles só vão falar, olha, gente, o objeto direto é o acusativo. E aí você não sabe o que é objeto direto, aí você perdeu, já esqueceu o acusativo, vai ter que... Aí, por isso que é importante a compreensão primeiro ainda da língua portuguesa, para depois passar para a próxima. Vamos lá. O que é uma oração e uma frase? Eu não vou ficar lendo tudo aqui, não. Vamos explicar aqui. Frase é um enunciado com sentido completo. Tá? Ela pode ser uma oração ou não. Então, assim, a frase, por exemplo, boa noite, tem sentido completo? Tem, ué. Tem. Perfeito. Eu falo para você, boa noite. Eu falo para você assim, ó, Feliz Natal. Eu preciso completar alguma coisa? Você fica assim, quê? Hã? Não. Você entendeu. Você entendeu perfeitamente. Porque o sentido está completo. Isso é uma frase. Só que essas duas frases que eu mencionei, boa noite e Feliz Natal, elas não têm verbo. Então elas são frases, mas não são orações. A oração é a presença de um verbo. A quantidade de verbo, a quantidade de verbo numa expressão é a quantidade de orações. Então, a frase, ela é um enunciado com sentido. Agora, a oração, ela não necessariamente precisa de sentido, ela tem que ter verbo. De modo que é o seguinte, a gente pode encontrar esse tipo de coisa aqui, ó. Ó. Frase é um enunciado com sentido, oração é uma construção em torno de um verbo. A frase pode ou não ser uma oração. Se ela não tiver verbo, que nem boa noite, feliz aniversário, se ela não tem verbo, ela não é uma oração. Mas se ela tiver verbo, aí é oração. A oração pode ou não ser uma frase. Porque a oração pode ter sentido ou pode não ter sentido. Se a oração não tem sentido, se ela não tem sentido, aí ela não é uma oração. Ela não é uma frase. Mas se ela tem o verbo, ela é uma oração, né? Se ela tem o verbo. Por exemplo, boa noite é a frase sem verbo, tá vendo? Logo, ela não é uma oração, mas é uma frase, porque ela tem sentido. Eu te amo. Ela é uma frase porque tem sentido completo. E ela tem verbo, então ela é uma oração também. Agora aqui, ó. Espero que venhas. Aqui nós temos duas orações. Duas orações. Espero que venhas. Se você pegar a oração só espero, ela não tem um sentido completo. Quem espera, espera algo. Precisa de um complemento, que vai estar lá na outra oração. Então, ela sozinha não tem sentido. Mas não é isso que eu quero enfiar a cabeça com vocês. É só que vocês entendam que oração é a presença de um verbo aí. Nas orações, a gente vai ter o sujeito. Por exemplo, aqui, ó. O que é o sujeito? É aquele que sofre ou pratica a ação. Então, aqui eu coloquei uma oração do sujeito praticando, que é a primeira aqui, e aqui o sujeito sofrendo a oração. Então, por exemplo, sofrendo a ação. Por exemplo, eu comi o bolo. Eu é o sujeito que praticou a ação. Então, o sujeito é aquele que pratica a ação, mas o sujeito é aquele que sofre a ação também. Por exemplo, o bolo foi comido por mim. É só você perguntar para o verbo, né?
Por exemplo, eu comi o bolo. Quem comeu o bolo? Eu. Então, eu é o sujeito. O bolo foi comido por mim. Que foi comido por mim? O bolo. Então, o bolo é o sujeito. O sujeito, ele vai ser o nominativo no grego. A gente vai ver já já. Isso aqui às vezes fica meio confuso, mas vocês vão entender porque eu estou ensinando isso aqui para vocês já já. O sujeito é o nominativo do grego. Então, Maria comeu o pão. Maria estaria no caso nominativo. Esther gosta de suco. Esther também estaria no caso nominativo. O bolo foi comido por ela. Também o bolo estaria no caso nominativo. E tem também a questão de posse na língua portuguesa, né? Que é o genitivo aí, ou o ablativo no grego, né? Mas só fica no genitivo aqui, esquece até o ablativo, tá? A gente não vai se aprofundar nem no ablativo, nem no locativo, nem no instrumental, porque eles ficam dentro do genitivo e do dativo. Então, vamos lá. Posse, por exemplo, origem, tá vendo? Ó, suco de laranja, é o suco que veio da laranja. Então, você coloca um D aqui, vai dizer que é o suco que veio da laranja. Esse é o genitivo no grego. E esse aqui é de posse, né? Filho de Deus, é o filho que pertence a Deus e tudo mais, né? Ele vai ser o genitivo e o ablativo no grego. Vamos para o grego para a gente poder entender essas coisas que eu acabei de falar para vocês, tá? As declinações aí no grego e no latim, como é que elas funcionam? Já falei com vocês isso aqui, né? Weder amat sandram. Isso aqui é latim, tá? Essa frase significa o quê? Desmuta aí, pode falar. O Éder ama a Sandra. Perfeito, é isso aí. Aí eu ponho outra frase. Amat sandram weder. Qual é a tradução dessa frase? Ama a Sandra o Éder, né? O Éder, sem ser interrogação, afirmação. Tá. Né? Ama a Sandra o Éder. Não é isso? Ok. Você leu, mas traduziu errado. Mas é obrigado pela sua participação. É assim que tem que ser mesmo. Próximo. Ama o Éder. Traduz aí para mim. Esse aí. Sandra ama o Éder. Muito bem. Você participou, gostei de ver, mas traduziu errado também. Mas por quê? Presta atenção agora na explicação. As traduções são essas. O Éder ama Sandra, o Éder ama Sandra, o Éder ama Sandra. É a mesma oração em todos os casos. Por que vocês estranham isso? Por que vocês estranham? Ser a mesma oração. A posição do verbo na frase muda. Não somente a posição do verbo, né? A E posição do de tudo sujeito muda. também, né? Sim. É. Então, entenda, eu fui indiferente à ordem. Então, gente, ó, no latim, no grego, no alemão, eles não estão nem aí com a ordem. Não precisa de ordem para formar essa ideia da gente de ter sujeito, verbo e o complemento, os objetos. Eles não se preocupam com isso assim. Eles se preocupam com isso de outra maneira. Vamos lá explicar para vocês aqui. Vocês se lembram do objeto direto? Vocês se lembram do objeto direto? Eu falei para vocês lá que o objeto direto é o complemento de um verbo. Aí o que é interessante, toda palavra que for complemento de verbo, seja no latim, seja no grego, no alemão, eles vão juntar uma letrinha ou uma expressãozinha, ou mais de uma letrinha, assim, umas 2 letrinhas, às vezes até 3 letrinhas, junto da palavra. Então, o que acontece? Na oração aqui, ó, na oração que a gente está apresentando para vocês aqui, o sujeito vem sem marcação nenhuma, tá vendo? Aqui. O nome, o Éder, ele está no nominativo. Na posição de sujeito. A Sandra acrescentou um Mzinho aqui, tá vendo? Esse Mzinho, no latim, me diz que a Sandra é objeto direto.
Assim, você pode mudar a frase do jeito que você quiser. Para todo lado, a Sandra sempre será objeto direto. Deu para entender? Ao invés de eles colocarem depois do verbo ali, não, eles não fazem isso. Eles amarram na Sandra, na palavra Sandra, que é objeto direto, uma marcaçãozinha de objeto direto. Esse é o latim. No grego é assim. A gente vai verificar isso aqui agora. A posição para eles é a questão de ênfase. Então, por exemplo, o Éder ama a Tissandra, o Éder tá mais à esquerda, né? O Éder veio primeiro. Então, a ênfase está no Éder. Nós leríamos mais ou menos assim, ó, no latim ou no grego, né? O Éder, ele ama a Sandra. Deu para entender? Amat tá mais à esquerda, não tá? Então, a ênfase tá no amar. Então, eu leria assim, ó. O Éder ama a Sandra. Só para você ter uma ideia, né? Eles não faziam toda essa ênfase aí, né? Só a ordem já dizia para eles o que você estava enfatizando. Sandram amat o Éder. Aí significa, o Éder ama a Sandra. Deu para entender? A doideira deles aí? É desse jeito que vai funcionar o grego, assim, para você não se perder. Que você fala, ué, mas cadê o complemento disso aqui? Isso aqui tá antes. Nossa, mas tá tudo perdido. Nossa, o sujeito tá lá no final da frase. Aí você fica meio perdido. Então você vai entender que o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto vai estar colado junto com a palavra, tá? É aquele negócio. Então, se eu coloquei uma marcaçãozinha de objeto indireto, não importa onde a Sandra esteja, ela vai ser objeto direto e o Éder vai ser sujeito onde quer que ele esteja. O Éder ama a Sandra é porque o Éder está no caso nominativo, logo, sempre vai ser o sujeito, não importa a ordem que ele venha. Amat Sandran Weder. Sandra está no caso acusativo. Logo, sempre será objeto direto. Não importa a ordem que ela venha. E Sandran Amat Weder, a ordem da palavra na frase serve apenas para indicar ênfase. Quanto mais à esquerda, o termo é mais importante e enfático. É só isso. Essas aqui são declinações do grego, são da segunda declinação. Tem primeira, segunda e terceira declinação. Aqui eu estou na segunda. Então, aqui, ó, nominativo é o caso sujeito. Quando eles querem colocar o nominativo masculino, né? Tá vendo aqui o masculino? Nominativo, eles terminam a palavrinha com os. Mas se essa mesma palavra tiver no genitivo, que é de posse, se lembra lá, de posse ou de origem, se lembra que falava suco de laranja ou filho de Deus? Esse de, aí ele vai colocar nessa palavrinha essa terminação, u. Dativo, que é o complemento, o objeto indireto, aquele complemento, aquele verbo, complemento de verbo que vinha com a preposição, eles vão colocar isso aqui, ó. E aí você vai saber que a palavra está no dativo. Acusativo é o objeto direto, é o on, eles colocam no final. E vocativo é um chamamento, sabe como você fala, Senhor? Aí eles põem isso aqui no final, um ezinho. Aqui é o plural, mesma coisa. Se ao invés de ser era apóstolo, aqui seria apóstolos, por exemplo, né? Mas se é mais de um apóstolo, aí você vai colocar apostoloi. Se é o genitivo, apóstolo, que é do apóstolo. Genitivo plural, apóstolon, que é dos apóstolos. Se é dativo, tipo assim, com os apóstolos, seria apóstolo. Agora, se é com os apóstolos, no plural, aí você vai colocar apóstolóis.
Se é um acusativo, por exemplo, recebeu o apóstolo, você vai colocar apóstolon. E se recebeu os apóstolos, apóstolos, esse aqui. E se é um vocativo, está gritando para o apóstolo, você vai gritar apóstole! E se for gritando para vários apóstolos, você vai falar apóstoloi! Igual o nominativo aí. Vamos lá, para a gente compreender mais ou menos essas doideiras aí. Ó, nominativo faz papel de sujeito. Então, por exemplo, Pedro comeu o bolo. Pedro, no grego, é Petros. Tá? Então, Pedro comeu o bolo. O genitivo faz papel de possuidor. O bolo de Pedro aí, né? O bolo que pertence a Pedro. Ou de origem lá, que nem aquele negócio de suco de laranja lá que eu falei para vocês, né? O dativo faz papel de objeto indireto. Eu gosto de Pedro. Percebe que tem de Pedro aqui e de Pedro aqui, ó. Só que esse aqui, ó, ele está sendo de Pedro está mostrando que um substantivo bolo aqui pertence ao Pedro. Esse objeto pertence ao Pedro. Esse aqui é complemento de um verbo, tá? Então é diferente, tá? Então um é um objeto direto, que é o complemento de um verbo, e esse aqui ele tem a ver com o possuidor daquele bolo, né? Então é diferente, não está complementando um verbo aqui. O bolo de Pedro não está complementando o verbo, não tem verbo nessa frase aqui, né? Nós temos o acusativo, que é o objeto direto, empurrei o Pedro, então o Pedro aqui é o objeto direto, e tem o vocativo, quando você fala Senhor, até quando, né? Então esse Senhor está no vocativo aí. Aí, vamos colocar aqui as preposições, as declinações, os, que é para Pedro, como sujeito, o, que é para de Pedro, né, quando ele está no genitivo, o, aqui, que é Pedro quando ele estiver no dativo, e o acusativo, que é on, e o vocativo, que é e. Vamos lá para a gente entender. Ó. Pedro vai ficar Petros. Eu coloco lá no final, onde esse camarada tiver, onde aparecer Petros, Petros está fazendo o papel de sujeito. Então, você procurou, leu lá no grego, está lá Petros, você sabe que ali é o sujeito. Se ele for genitivo, tipo bolo de Pedro, você colocaria Petru. De Pedro significa... Petro é de Pedro, significa de Pedro. O dativo, Petro, ele tem um tracinho embaixo aí, né? Um iota subscrito. Você não lê, não considera ele, mas ele está lá. O acusativo, né? Empurrei o Pedro, então Petron. Você colocaria o verbo empurrar e colocaria Petron, que ele está fazendo o papel de objeto direto. E se for o vocativo, Petre. Deu para entender como é que funciona essa doideira aí? Pode falar, pode falar, pode falar. Desmuta aí para falar. Tá mutado, Tânia. Deu para entender aí? Aham. Deu. É complexo, por quê? Porque eu estou juntando um monte de coisa. Quando junto um monte de coisa, fica doido. Mas você não vai precisar se estressar com isso, porque o programa vai dizer para você que ele é um sujeito. O programa vai dizer para você, ele está no nominativo, aí você sabe que é sujeito. O programa vai dizer para você, está no dativo, aí você sabe. Deu para você entender? É isso. Então você não vai se estressar com isso. Você vai se estressar depois, que eu creio que vocês vão depois adquirir uma gramática, começar a ler uma folhinha por dia, tal, vai vendo na Bíblia, vai entender, entendi um genitivo, entendi um dativo, entendi o ablativo, que legal. E assim você vai prosseguir. E vai ser abençoada com isso, tá? Então, não se assustem, porque o programa vai dar isso aí para vocês. Mas é importante que vocês entendam que
ele foge à regra da ordem, né? Ele vai estar em ordem diferente daquela que muitas vezes a gente espera, porque o sujeito está marcado na própria palavra com a terminação, o genitivo também, que é de, né? O de Pedro, qualquer, o objeto indireto está marcado nele, o objeto direto também, e o vocativo também, né? Vamos dar uma olhada aqui agora, na mesma coisa, só que plural. Então, por exemplo, os Pedros comeram os bolos. No genitivo, o bolo dos Pedros, né? Então, 2 Pedros aí, donos do bolo. Papel de objeto indireto é o dativo. Eu gosto dos Pedros. Acusativo, papel de objeto direto, empurrei. Opa, é os Pedros, tá? Deixa eu tirar aqui e já arrumar, para não ficar ruim, né? Então, aí já é os Pedros, né? Que foram empurrados. Tadinho dos Pedros que nós empurramos aí. Então, esses casos aí são importantes vocês entenderem lá que funciona dessa maneira aí, né? Os Pedros, e quando você fala senhor, na realidade seria senhores aqui também, né? Senhores, né? Quando você diz aí senhores, vai dar isso aí, né? Aí você põe lá, ó, Petrói, é que ele é o sujeito, plural. Petron, é o genitivo plural, é dos Pedros, né? Petróis, seria aos Pedros, né? O dos Pedros nesse caso aqui, né? Petrus, seria os objetos diretos aí, os Pedros que foram empurrados, né? E Petrói seria o vocativo, né? Que você está fazendo o chamamento. Então é assim que funcionam as declinações gregas. Acontece a mesma coisa com o verbo, tá vendo? Ó? Aqui é o verbo lio, né? Outra coisa que é importante é o seguinte: no dicionário da língua portuguesa, os nossos verbos aparecem no infinitivo, né? Tipo comer, beber, ver. No grego, não, eles não fazem isso, eles colocam na primeira pessoa do singular. Então, o verbo comer está lá, eu como. Né? Eles colocariam desse jeito aí. Então, o verbo também, eles têm a terminaçãozinha lá. Tem a raiz, que é o radical, tá? Tá lá, por exemplo, o verbo lio, tem a raiz, que é li. Você vê que ela se repete, li, 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 li. E aí as terminações que vão fazendo, ó. Lio, eu estou soltando, ou eu solto. Esse é o presente aqui, tá? É que o presente no grego, ele tem uma ideia de continuidade, assim, né? Lieis seria tu estás soltando ou tu soltas. Liei, ele está soltando ou ele solta. Liomen, nós estamos soltando ou eles soltam. Liete, vós estáis soltando ou eles soltam. Vós soltais, quer dizer, né? Liu-se, eles estão soltando. E aí a gente fala, vós estão, eles estão soltando, né? E lien tá no infinitivo, né? É o soltar. Queridos, eu falo para vocês não ficarem doidões, porque vocês vão compreender isso fácil. E você vai ver que é semelhante à língua portuguesa. Alguém consegue ler essa frase aí na tela aí? Alguém que treinou durante a semana, consegue ler aí? Vamos lá? Quem vai ser o corajoso ou a corajosa aí? Oederos. Oederos, é isso aí. Oederos. Agapei. É o S aí. Eu sei, porque às vezes eu confundo o V com... É o N.
Então, Sandra. Sandra, né? Sandrão. Sandrão. Sandra. Sandrão. Parabéns, hein? O Éderos, HP e Sandrão. Muito bem. O Éderos é o meu nome. E aí tá nessa ordem, ó. O Éder ama HP ama Sandra. a Ama Sandra. Sandra. O Éder ama a Sandra. Aí, a tradução é o Éder ama a Sandra. Só que aí, eu mudei de posição. HP, o Éderos, Sandrão. Só que continua sendo o Éder ama a Sandra em todas as frases. Sandram, HP, o Éderos. Continua sendo o Éder ama a Sandra. É só questão de ênfase, a posição. Mas é a mesma frase, igual nós mostramos ali no latim para vocês. Vamos verificar aqui agora com os detalhes, ó. O éderos, ele tem a terminação do nominativo masculino singular. Então é o éderos, ele é o sujeito. Não importa onde ele estiver, vai ser o sujeito. Ele é quem vai praticar ou sofrer o verbo. HP vai ser verbo. HP é ele, esse final aí é ele ama. O verbo é amar, H, né? É o radical dele. E o final ama, ele, né? Então é tipo assim, ele ama. Então o Éder, ele ama. E ali no final do nome da Sandra é a terminação do objeto direto feminino, tá? Então o Éderos, HP e Sandrão vai ser o Éder, sujeito, HP, verbo. Sandrão, objeto direto. O Éder ama a Sandra. Esse é o sujeito. Esse é o verbo na terceira pessoa. E esse é o objeto direto. Eu posso mudar de lugar que não faz diferença. HP, ele continua sendo verbo. O Éderos, ele está com a terminação de sujeito. Sandrão está com a terminação de objeto. Então, para a língua portuguesa, eu vou sempre traduzir o Éderos, HP e Sandrão. O Éder ama a Sandra. Só que como o HP está começando, a ênfase está no amor. O Éder ama a Sandra. E mesma coisa aqui no final. Continua do mesmo jeito. Entendeu como é que funciona o esquema aí? Entenderam aí? Perfeito? Tem um bocado de coisa dessa. Tem primeira, segunda declinação, que vai ser ali. Tem também, tem uma outra coisa que é diferente da língua portuguesa, que eles têm o neutro, né? Então é masculino, feminino e tem o neutro. Por isso que vai aumentar um pouco. Mas tem algo que melhora a sua vida, que salva a sua vida, que são os artigos. Então, assim, os artigos vão te ajudar muito. É lógico que as palavras que não vai ter artigo, aí você vai ter que aprender aquilo mesmo. Mas os artigos ajudam muito. No grego deve ter uns 30 artigos, né? Você tá com medo aí do o, as, os, as, uma, você não viu no grego. Só que o que acontece? O artigo, ele vai dizer para você se é nominativo, se é acusativo, se é genitivo ou se é dativo. E isso ajuda demais. Isso ajuda demais, tá? Vamos lá. Aqui são os artigos. Ó. Então, aqui ó, nós temos o ró. Ró, ele é o artigo para masculino singular. E esse aqui, ó, rói, é o artigo nominativo. Então, esse aqui é o artigo do sujeito. Esses dois. Esse é o plural, esse é o singular. Esse aqui é o artigo do sujeito feminino singular. E esse é do sujeito feminino plural. E esse é o artigo do neutro singular. E esse é o artigo do neutro plural. E acusativo? Acusativo é quando é objeto direto. Tom e tus. Tom e tus. A gente vê aqui o artigo tom.
é para o acusativo singular, acusativo plural. Tem, acusativo feminino singular, acusativo feminino plural, para objeto direto aqui. E esse aqui, singular, e esse para o plural do neutro. Genitivo, aquele de posse, de, do, né? Tu, no singular, e tom, no plural. Para o feminino, isso é masculino, né? Para o feminino, tes e tom, é igual, ó, o genitivo. Tu, do neutro, vai ser igual o tu do masculino. Então, a menos para decorar. Só saber a diferença do tes e tu. No dativo, que é o objeto indireto, você vai ver to, que é o singular, tois, que é o plural do masculino, te, que é o feminino singular do dativo, né, objeto indireto, e o tais, objeto indireto plural feminino, né? To e tois são iguais, masculino e o neutro, né? Então, é super importante saber esses artigos aqui. Dá trabalho para memorizar, óbvio, mas é o seguinte, depois que você pegou esse artigo, ele te ajuda, porque a terminação lá pode ser da primeira, segunda ou terceira declinação. Mas se tem um artigo, ele já vai dizer para você se ele é dativo, se ele é genitivo, se ele é nominativo ou acusativo, aí, né? Então, é assim que funciona esse sisteminha aí, tá? Por exemplo, agora, ó, naquela frase lá, ó, Ro Wederos, agapei re Sandram. Então, o artigo masculino singular. Você já sabe que o Wederos é o sujeito, porque esse artigo é artigo de sujeito. Você sabe que esse whether é masculino. E você sabe que esse whether está no singular, só por causa do artigo. Então, ainda que você não conheça todas as terminações, porque as terminações elas variam da primeira, da segunda, da terceira declinação, ao você conhecer o artigo, você já vai conseguir se virar, sabendo que aquela palavra é um substantivo, e se ela é masculino, nesse aspecto aqui, ó, é o feminino singular do nominativo, né, do sujeito. Apesar que aqui eu fiz errado. Porque esse aqui é do sujeito. E a Sandra aqui não é sujeito. Eu teria que colocar aqui, ó, esse artigo aqui, ó. Tá na acusativa. Eu teria que colocar aqui, ó, ten. Tá vendo? Eu teria que colocar o ten. Então vamos arrumar o ten lá direitinho para não ficar com problemas, né? Tá com problema esse negócio aí. Então eu tenho que arrumar o ten aqui, né? Tem. Pronto, agora ficou no jeito aqui. Agora tá certinho. Em todos os aspectos aqui. Espera aí, galera. Pronto. Então, agora deu certo aqui. Então, Poéderos, eu estou com o artigo de sujeito, meu nome, então você já sabe que é masculino, tudo mais, né? E o tem, ele vai ajudar você a saber que é objeto direto ali, porque ele é um artigo de objeto direto feminino. E aí, onde ele estiver, ele vai estar acompanhando ali o sujeito e o objeto direto. No português, galera, para vocês não chorarem, é a mesma coisa. Ó, radical, a vogalzinha temática, as terminações de infinitivo. Por exemplo, vamos colocar o verbo comer
Eu coloco eu como. O radical é C-O-N, com, né? C-O-N, com. E aí, o é terminação da primeira pessoa do singular. No português também é assim. Você só vai aprender a trocar. Só aquela diferença do substantivo que vai ter uma diferença. Mas o substantivo também tem essas mudanças, né? Por exemplo, menina. Esse azinho, ele mostra que é singular e que é feminino. E o do grego ele vai mostrar algumas coisinhas a mais já na questão de sintaxe, né? Mas a gente também faz isso na língua portuguesa. É só você aprender a fazer essa transposição que vai dar certo, né? Vamos agora correr aqui para a gente chegar agora no outro aspecto aí, né? Olha aí, ó. Radical, olha lá, o elemento que não muda, né? Por exemplo, pedra. E aí a gente vai colocando outras coisas aqui, ó, acoplada à palavra para colocar, para ensinar o que a gente, para transmitir a ideia que a gente quer que tenha, né? Então a língua portuguesa também tem isso aí. Nós vimos aí o alfabeto grego, né? Alfa, que é o A, B, que é o beta, o beta, que é o B, o gama, que é o G, mais G, o delta, que é o D, o epsilon, que é o E, o zeta, que é o DS, né? O DZ, o eta, que é um H, mas ele é o E, é a letra E, tá? É um outro tipo de E. O theta, que é aquele som de think, né? No inglês. O iota, que é o I, o kappa, que é o K, o lambda, que é o L, o mi, que é o M, o ni, que é o N, o xi, que é KS, tá? Ele é o X, mas não é X de X, não tem esse som no grego, Shin, Sha, She, Shi, Shou, Shu, não tem. O X lá tem som de Xi. Nós estudamos isso aqui também quando a gente foi estudar o nome de Deus, se lembra? Que o nome de Jesus lá é Yahoshua. Quando vem para o grego, né? Quando sai do hebraico e vem para o grego, não dá para falar Yahoshua porque não tem esse som, né? Então eles acabaram colocando Jesus. E por que não ficou ua? Porque a terminação de masculino é us, é os, ela não é a, né? Nesse aspecto aí, né? Então ele colocou a terminação comum, né? Dele, embora tenha neanias, né? Lá, né? Então ele colocou a terminação comum, mais comum aí do masculino no grego, por isso que ficou Jesus, tá? Nós vemos aqui o ômicron, que é o pi, que é o P, o rho, que é o R, né? A gente fala esse R mais vibrante, assim, rr, né? Mas ele tinha um som de né? Um som da garganta aspirado lá, né? Também tá certo esse som, tá? Sigma, que é o S. Presta atenção que esse aqui é o S final, tá? O sigma final. Toda vez que ele estiver no final da palavra, é a mesma letra, mas ele vai ter essa forma aqui, sigma final. O tal, que é o T. O Y, que é ele tem som de I ou tem som de U, depende de como ele se encontra aí na frase, na palavra. Fi, que é o F. Ri, que é o som aspirado, né? Som do rota, em Jesus, né? Em espanhol. Psi é o PS, né? Vai dar origem à palavra psicologia, né? Psicanálise. É daqui que vem a palavra psique, né? A palavra alma, mente e tudo mais. E ômega, que é o W aqui, mas ele tem som de O, tá? Então é isso aí. Vocês vão ver aqui nessa tabelinha, né? Que ele tem som de A, o alfa, B, os sons que ele tem aqui, ó. O gama, ele não tem som de G em girafa. Ele tem som de gato, tá? Gagogu. Gagegigogu ele vai fazer. Ele não vai fazer gagegigogu. Ele vai fazer gagegigogu. Se tiver com E, G, tá? O delta é o D mesmo, mas é o D de Deus, não é o D de dia, né? Esse som gia aí que a gente tem, né? Não, é dia, é da, de, di, do, du. O epsilon, que é um som de E, né? De aberto. O zeta, que é DS ou DZ, né?
O eta, que é um E fechado, né? Tipo de você, não é você. O theta, que é o think, né? Aquele som. O iota, que é o I. O kappa, que é o K. O lambda, que é o som de L normal. Mi, som de M normal. O Ni é um som de N normal. O Xi é um som de KS, né? Tem som de X, não, é som de KS, né? Se tiver escrito show aí, por exemplo, ele leria Kiso, Ksak, Sek, Sik, Sok, Su. O ômicron é o O, Pi é P normal, Rho é o R normal, né? Só que esse jeito vibrante. Sigma é o S normal. Ah, tá. Sigma, entre vogais, não fica com o som do português. Quando você coloca um S no meio de duas vogais no português, fica só de Z, né? Por exemplo, A, S, A. Vai virar asa. Já no grego, ele vai ficar assa. Ele vai ter sempre som de S. Não vai mudar porque ele está entre vogais, tá? A gente tem também tal, né? Que é um T normal. Y, que ele pode ser U ou pode ser I, depende do lugar. Fi, que é o F, tá? O Ri, que é esse som aspirado. Eles colocam muitas vezes isso aqui, ó, mas não é para ler que nem chave, não. É o som aspirado da garganta lá. Eles podem colocar assim nas gramáticas assim ou assim, mas é o som aspirado da garganta lá. Psi, que é o som de PS, e O fechado, que é o ômega, né? A última letra do alfabeto. E aí nós temos o texto que nós pedimos para que vocês lessem, tá ok? E eu quero verificar aí os corajosos aí. Quem é que tá com coragem de ler aí? Quem é que tá com coragem? Eu vi que a Cristina tá motivada aí. A Cristina tá motivada. E a Rose, que pegou essa semana aí? E aí? Eu ainda não consigo ler, Éder. Consegue não? A Cris consegue aí, né? Consegue ler? Ô, Cris, lê um pouquinho pra gente aí. Lê um pouquinho pra gente. E eu preciso explicar o espírito para vocês. Antes de você ler, deixa eu explicar o espírito. Ou aspiração. Vamos colocar aqui agora. Eu esqueci de colocar aqui. Então, nós vamos abrir uma guia aqui agora para colocar aqui. Vamos colocar aqui. Pronto, esse aqui mesmo. Tá aqui. Vamos colocar esse aqui. Ou esse aqui. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos colocar aqui, ó, 200. Vamos mudar aqui para ele parecer... Pronto, assim é melhor. Não, Arial Black. Nós temos esses dois sinaizinhos aqui em grego, tá? Então, eu vou vou dar um Enter aqui para ele descer para a próxima linha. Aí ele sumiu aqui, mas vai dar certo. Eu vou descer ele agora. Aí eu coloco esses dois aqui. Ok? Se eu coloco um A aqui, no grego a gente vai ter uma mudança aí. Vamos colocar no grego aqui o symbol, ok. O alfa virou, e o symbol, ele virou alfa. Beleza. Espera aí que eu sumiu aqui. Onde é que ele está? Ah, tá aqui em cima. Vou colocar ele aqui embaixo aqui. No grego, vocês vão ver em cima das letras um apóstrofe, né? Ou aspas aí, né? Como o pessoal chama aí, né? Ou uma aspa, né? Tem aquela que é um formatinho de C, que é essa aqui, e tem aquela que é um C ao contrário, que é um C para trás. Tá? Isso aqui, no grego, ele serve para leitura. Então, ó, esse aqui, ó, ele vai ter som de... Vou colocar aqui.
Arial Black. Esse aqui vai ficar com som de Rá. E esse aqui vai ficar com som de A. Pronto. Agora ficou no jeito. Quando tiver esse aqui, ó, tipo o Czinho, ele é chamado de aspiração brava, aspiração forte, ou é chamado de espírito forte. O que vai acontecer? Você vai ler como se fosse um R aqui antes desse A. Ele vai estar em cima desse A aqui, tá? É que eu não consigo colocar aqui agora. Ele vai estar em cima desse A. Aí você vai ler Rá. Se ele tiver ao contrário, aí você vai ler A normal, como se não tivesse nada. Então, se tiver o Czinho em cima, Rá. Se tiver ao contrário, aí não precisa nem ligar. Deu para entender? Só mais esse detalhe aí. Então, Cristina, nossa leitora oficial de grego. Bora expiatória. É bênção, filho. Esse sacrifício é bênção. Esse sacrifício que você vai sofrer é bênção. Manda ver, sacrificada. Leia pra gente aí, vai. Alegre o nosso coração. Deixa eu ver aqui. É porque está com o desenho. Deixa eu ver aqui. Cai. 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 Eita, meu pai. Não tá conseguindo enxergar? Cai. Peraí. Tá ruim aqui. Deixa eu ver se eu coloco numa letra maior, né? Você tá no celular, né? É isso? Ela está no celular. Tá. O celular é muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa maior aqui. Um minutinho só. Vamos lá, colocar aqui para vocês verem como se lê aqui alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, Mateus 1. Biblos, ó a terminação aqui, ó, de masculino singular, tá vendo, ó? Biblos, que é livro, genéseos, né, que é, ó aqui o genitivo, né, da genealogia, Iesu, ó, o genitivo também, ó, no nome de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, né? Cristo, porque está no genitivo também. Huiu, olha que coisa interessante que eu acabei de falar para vocês da aspiração. A aspiração, quando tem o Czinho lá em cima, ó, aí eu pego esse Czinho e coloco ele no começo como R, né? Aí vai ficar huiu, huiu, e não huiu normal, por causa dessa aspiração. Mas no nome de Jesus é diferente, ó. Tá vendo? A aspiração, ela é branda. Então, você não coloca esse R no começo aí. Então, você vai ler Iesu, ao invés de Riesu, né? É Iesu normal. Agora aqui, Huiu, né? E assim, prossegue aí na leitura, né? Vamos para o hebraico logo aí, para a gente poder, pelo menos, dar uma dica para vocês de como que é o hebraico e a gente fecha a aula de hoje. Vamos lá. O alfabeto hebraico. Você estudou o alfabeto já? Mas você é esperta demais já. Vamos lá. O hebraico, ele era uma língua originalmente só de consoantes. Embora eles soubessem pronunciar os sons vocálicos. Ela tinha som vocálico, mas só era escrita com consoantes, né? Em português também acontece isso em algumas palavras. Por exemplo, bíceps. Você tem aqui, ó, PS, duas consoantes. Mas a gente coloca um izinho bem leve entre as duas e consegue pronunciar. Bíceps, não é? Aqui nós temos a palavra observe. Também ó, tem um B e o S, que são duas consoantes. Mas a gente coloca um izinho leve para poder pronunciar. Então vai ficar observe. Tem um izinho ali. Crack. A gente tem também duas consoantes. E a gente coloca também como se fosse um izinho no final, né? E não tem o som do C ali, né? TV, a gente também consegue pronunciar, colocando dois E's aí no final. Então,
A diferença é que o hebraico era todo cheio desse fenômeno. Todo cheio desse fenômeno. Toda a língua era só de consoantes, mas eles sabiam pronunciar as vogais que estavam ali entre essas consoantes ali, né? Só que aí, o Antigo Testamento ele é escrito todo em hebraico, né? Com apenas partes em aramaico. Enquanto o Novo Testamento é em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. E essas são as letras, né? Aleph é uma letra muda, tipo H. Beit é o B ou o V. Se ele tiver assim, vazio, ele é V. Se ele tiver com pontinho na barriga, ele é B. Gimel, ele é o G. G de gato também, não G de girafa. Dalet também é o D, que nem o grego lá, D, D, D mesmo, né? Não é dia, né? É da, D, di, dodu. Rei, que é um H. Vav, que é o V, mas ele com alguns pontinhos vira vogal também. Pode virar o O ou o U. O Zain, que é o V. O Het, que é um H mais forte, né? Aspirado. O Tet, que é o T. Yod, que é o Y. Kaf, que é o K ou H, né? Ele é K quando ele está com pontinho na barriga. Ele é H quando ele está sem pontinho na barriga. Esse aqui é o K final, também tem o mesmo som do Kaf, só que ele fica aqui no fim da palavra, ele é colocado no fim da palavra. Lamed é o L normal, Men é o M normal, só que ele tem o Men final, quando vai no final da palavra é isso. São 5 letras, né, que ele faz letras finais, né? O Men. O Nun é o N normal, só que é o Nun final, tá? Samek é o S. Ain é uma letra muda, tá? Tipo um H também. Pei, ele é o P ou F. Se ele tiver com pontinho na barriga, ele é P. Se ele tiver sem pontinho, é o F. E ele tem também sua forma final. Sadei, que é TZ, TZ, né? E esse é o Tsad final. Kof, que é o Q, né? O Resh, que é o R. O Shin, que ele pode ser S ou SH. Ele vai ser Shin se tiver o pontinho do lado direito. Se tiver do lado esquerdo, ele é Sim. Tav é o T, tá? Vamos lá para a leitura aí do hebraico, aí, né? Acontece que eles foram para vários cativeiros, e esses cativeiros, principalmente o babilônico, fez com que eles perdessem assim, a pronúncia, né? Que eles voltaram falando aramaico. Então o hebraico bagunçou tudo a língua deles. E aí os maçoretas foram e inventaram as vogais, né? E a língua que estava morta reviveu. Essas vogais eles não inventaram para terem vogais mesmo, né? Era tipo um mapa para você saber pronunciar, para facilitar o aprendizado para outros agora que sabiam só aramaico e não sabiam hebraico. Aí eles colocavam um mapinha para pronunciar, mas virou as vogais que eles colocaram nas Bíblias. Então, as Bíblias que a gente compra hoje vem com vogal, que ajuda a gente a ler, né? Mas tem as Bíblias hebraicas aí que não tem vogal. Eu tenho uma aí que não tem vogal. E aí é um Deus nos acuda. Porque eu preciso de vogal para ler, né? Aí, queridos, essas aqui são as vogais, tá? Vogais breves ou vogais longas. Esse negócio de breve e longa é aquele negócio de agudo e grave no português. Por exemplo, breve é o A em pá, né? Então, patá é o A em pá, um A rapidinho. Segol é o E. O Irek, ele é o I, mas é um I forte, I, né? O Kametz Hatuf é o O, ele é o O. E o Kibbutz é o U, forte aí, né? Mas tem um outro tipo de A,
um outro tipo de E, um outro tipo de I, um outro tipo de O, outro tipo de U também. Vamos lá. Aí tem as longas, né? Essas longas é aquela fechada. Então, o Kametz Gadol, ele é o em lâmpada, né? Lâmpada, né? O tsere é o E fechado, de você, o E. O I já é aquele mais alongado, né? I. O Rolen é o fechado, né? De vovô, né? Vovô. O Rolen Vav também é o fechado, né? E o U é o Shurek, né? Mais alongado também, U, né? Como é que funciona aqui o sistema? Eu vou colocar aqui maior para que vocês possam compreender aqui. Eu vou mexendo aqui essa leitura das vogais aqui. Vamos ler primeiro. Deixa eu até mudar de ordem isso aqui. Eu acho que esse aqui vai ser melhor. Eu vou jogar esse aqui para o final. E vai ficar melhor. Pronto. Essa aqui, ó, essa aqui é o verso talvez mais importante do Antigo Testamento para os hebreus, né? É o Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que é, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor único, né? É o único Senhor. E como é que eles fazem a leitura disso aí? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos a letra Shin, que é aquele, parece um W, né? Mas tem um pontinho do lado direito, ela vai ser o SH. Se o pontinho for para o lado esquerdo, ela vai ser o S. Então, desse lado direito, então é SH. Então, é Shin. Aqui nós temos o Shevá, que no início da palavra ele funciona como uma semivogal, um Ezinho bem breve, tá? Então, vamos colocar ele aí como E. O Men é o M, o Patá é um tipo de A, né? A breve, aquele A mais forte, e o Ain é uma letra muda. Então, eu só ponho esse sinal aqui. Então, olha só, eu tenho o Shin. Aí, o que eu faço com esse Shin? Tem um SH aqui embaixo, tá vendo? Mas aí eu coloco o Shevá embaixo dele aqui. Então, ele vai formar a sílaba She, bem rápido. She, She. Se eu coloco o Men, o hebraico, ele é da direita para a esquerda. Então, ao invés de eu colocar as letras na direita, eu vou colocando na esquerda. Mas você vê que você vai ler na língua portuguesa normal aqui, né? Então, você vai ler daqui para lá. Então, tem o M no final, vai ficar Shen. Nem no português, é Shen. Aí eu coloco o patá embaixo dele aqui, ó. Aí fica Shema. She e essa sílaba. Ma. E depois, nós temos a letra final, que só vai fazer alongar a última sílaba. Então, vai ficar Shema, né? Que é ouve Israel, né? Isso aqui eu quero trabalhar com vocês aqui agora, aqui, né? Por exemplo, esse aqui, ó, é o A. Esse aqui é uma letra muda, tá? E esse aqui é uma letra com som. Na realidade, essa palavra é ave, a palavra pai aqui, né? Ó, se eu pegar esse Azinho aqui, ó, que é um A, ó, esse aqui é o A, e colocar aqui embaixo, vai virar a palavra ave, né? Ave. Deixa eu até separar essas duas, que vai ficar melhor para vocês entenderem. Eu vou colocando as vogais para vocês entenderem como é que funciona, tá? Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui para ampliar para vocês aqui. Pronto. Eu peguei esse Azinho aqui, ó. Se eu coloco ele aqui, ó, porque ele vai embaixo da letra. Esse.
Essa letra vai embaixo. Tem vogais que vai em cima, mas essa aqui vai embaixo. Se eu coloco ela embaixo da letra, tá? Vou tirar essa aqui de perto para vocês nem confundir. Essa aqui, ó. Ele virou a sílaba A. Um detalhe aqui, uma dica, ó. O hebraico, nenhuma palavra começa com vogal. Nenhuma palavra começa com vogal. Tá? Então, quando eu pego isso aqui, ó, e coloco ele embaixo, vai formar A. Agora, aqui a letra B, ó. Letra B, Beit. Na realidade é V quando ela não tem pontinho, né? Mas esquece isso aí. Isso aí a gente vê depois. Eu pego o A e coloco ele embaixo do B. Vai formar a sílaba Ba. Vamos tirar aqui agora, aqui. Essa aqui, ó, é a vogalzinha E. Se eu coloco aqui embaixo dessa letra, vai formar que sílaba? Alguém pode chutar aí? A letra muda, que não tem som. Mas a letrinha E vai formar que sílaba? E. E. Agora, ela vai embaixo sempre. Sempre ela vai embaixo. Ela vai embaixo agora de outra letra, que é a letra B. Que sílaba que vai formar aqui? B. Agora tem que ter um pontinho aí, né? B. Hã? Fica V, né? Aí é V, né? Isso, seria V. Ok, eu tô falando para vocês esquecerem, só para ver a vogal, só como é que funciona as vogais. Depois a gente trabalha essa questão aí na semana que vem. Então, você vai ler V aqui, tudo bem? Porque aqui seria um B com som de V, né? Mas vamos supor que seja o som de B, tá? Vamos colocar o pontinho nele aqui, já para ninguém chorar. Um pontinho nele aqui, pronto. Aí você vai ler B. B. Ok? Vamos lá agora aqui, pegar essa aqui, ó, que é o Kametz Gadol, que é o A. Esse aqui é o A. Se eu pego esse A aqui e coloco debaixo de uma letra muda, ele vai embaixo também. Que sílaba que forma? A. A, que é uma letra muda. Agora, eu vou colocar ele aqui, ó, embaixo da letra B. Vamos colocar ele embaixo da letra B. Que sílaba que vai formar? Que sílaba é essa? Ba. Ba. Que é o B. Ba. Ba. É isso aí. Então já vimos o A, dois As, vimos o E. Nós temos dois Is, né? Nós temos esse pontinho sozinho, é um I. Então ele embaixo vira Bi. E se ele estiver debaixo de uma letra muda, I. I. O O tem dois O. Um é um pontinho em cima das letras, do lado esquerdo. E ele vira Bo. Bo. Ele é o O, vai em cima da letra. O que vai formar aí? O. O, que a letra muda, mas esse O. Só que tem esse outro O aqui, ó. Esse outro O. Formado com a letra V e um pontinho em cima. Aí ele vai do lado. Mas é a mesma coisa. Letra B e a letra O. Né? Porque o V com o O, então vai ficar Bo aqui. Se eu quiser escrever O, coloco aqui. Vai ficar O. Assim a gente consegue ler as coisas. Ó, eu peguei o nome de Deus aqui, os hebreus não fazem isso, né? Mas eu vou colocando aqui vogais para a gente poder ler, explicar para vocês aqui. Ó. Então eu vou começar usando essas aqui, ó. Rei. I, ó, I, correto? I, o Y, I. Aqui é o H e o O. Você não vai começar com O porque toda sílaba começa com consoante. Então, primeiro é o H e o O. Então, vai I, Ro. Esse aqui é o V. Esse aqui é o V mais o A.
vá. E mais um H no final. Então vai ficar assim, ó. I, ro, vá. É isso aí. Vamos para essa outra aqui, ó. Esse aqui, ó, ele não devia estar aqui. Eu nem vou ler isso aqui, que depois vai confundir isso aqui para você. Pula esse. Vamos ler aqui. Aqui dá para ler. O Shevá, quando ele está no começo da palavra, ele funciona como E. Aqui eu não li porque ele não funciona como E. Aqui ele funciona como fechamento de sílaba. Então seria I, e aqui eu leria o outro, né? Esse aqui é um E, tá vendo? É um outro tipo de E. Seria assim, ó. I, Vé. Mas vamos lá, vamos para esse aqui que dá para ler melhor. Um Y mais um E vai ficar I, E. Aí tem o H, mas o H tá com vogal nenhuma. Opa, mas tem uma vogal aqui do lado dele, que é o U. Então, I, U, porque esse aqui é um H final também. Nesse aqui nós temos um Y, um H, um Azinho embaixo do H, um V, um U embaixo do H e um H no final. Então vai ficar I, A, o H, né? Pouco aspirado, I, A, Iaú, VU. Você quer ver? Iavu, Yavu. Ele só vai ser U quando ele tiver pontinho na barriga. Se tiver pontinho aqui em cima, vira O. Iavu. Por exemplo, aqui ele é um O. Então nós temos aqui, ó, Y, A, o H, o O. Tá vendo? O Vav com pontinho é O e o H. Então vai ficar I, A, O. Iarô, né? Que é H com O. Aqui temos dois Is embaixo, ó, também. Então vai ficar I, ri, vi. Vi. Aqui, Y, U embaixo, então, I, U, H com... não. Re, Só que é o seguinte, ó, Re não vai poder, porque é o seguinte, ele não está no começo da palavra. O Shevá, quando ele está aqui, ele termina a sílaba. Então vai ficar Ihu, e aí começa outra sílaba aqui. Vi. E nesse aqui, Ivu. Iva. Deu para vocês entenderem mais ou menos como é que o negócio funciona? É assim, então, que se lê aí a questão do hebraico. A gente vai trazer um pouquinho mais essas questões de leitura, porque eu tinha que montar tudo isso aí, não teve tempo para isso. Montar um pouquinho essas questões de leitura para vocês, para a gente poder ler. E na semana que vem a gente já ensina como baixar os programas. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Abrirei, como de costume, lá o grupo. Bora, não sei se tem alguma coisa a dizer. E que Deus abençoe vocês. Vou colocar lá o alfabeto hebraico e tudo mais, as vogais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos agradecer por mais uma noite de estudo. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós para nos aprofundarmos mais e mais no estudo e que este conhecimento seja útil, ó Deus, para que nós possamos compreender mais profundamente a Tua palavra. É o que nós jogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Fiquem na boa paz noite. aí. Muito obrigada. Muito Valeu, obrigada. Deus galera. abençoe você. Eu que agradeço vocês aí. Fiquem com Deus aí. Até mais. Deus te abençoe seu esforço o e Éder, dedicação. Pode coloca falar. no grupo sobre o curso do Rodrigo Silva. Perfeito. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.